Salve, salve meu aluno, salve, salve minha aluna. Eu sei que hoje é quarta-feira, mas eu tô mandando esse vídeo hoje aí por conta de ontem ter de terça, ter de treta. Tá chegando um pouco atrasado, mas tá chegando. Se você pensa que é só hoje que existe disputinha entre Ocidente, Oriente, Putin, entre Oriente e Ocidente, país de cá, país de lá, você tá muito enganado. Esse evento de hoje mostra para nós mais uma vez que a história está sempre certa. Vou falar um pouquinho sobre as guerras médicas. Mas o que foram as guerras médicas, Thiago? Meu Deus do céu, é um assunto que estou lá no primeiro ano do ensino médio. Um beijo grande para todos os meus alunos aí do primeiro ano do ensino médio, história. Você também aí que está no terceirão, você que também aí está estudando, por exemplo, para SPSEX, ou você sabe que aí na tua prova tem aí essa parte de história da Grécia, história antiga, história clássica, não pode deixar de lado esse assunto que é muito importante. Então vamos lá. O que acaba acontecendo aí no mundo antigo? A Grécia, ao longo da sua história, que é uma história bem longa, de 20 séculos, vai dominar áreas extensas ao longo da Europa e também da Ásia. Tanto é que nós temos 4 áreas chamadas aí de Grécia. Nós temos a Grécia continental, que é onde hoje fica aí a Península Balcânica, onde está a Grécia. A Grécia insular, que é o conjunto de ilhas que fazem parte da Grécia. A Grécia asiática, essa parte aí onde a gente tem cidades importantes como Mileto, e a Magna Grécia, que era a Itália. Só que do lado oriental, nós sabemos que existia aí um outro povo, os persas, que também vinham dominando os territórios, só que em direção, é claro, vindo do Oriente para o Ocidente. O que acaba acontecendo? Em determinado momento, esse expansionismo persa acabaria se chocando aí com o expansionismo ou o imperialismo grego, pois acontece que aí no século 6 e 5 a.C. começa esse conflito aí. Mas por que o nome guerras médicas? Porque os gregos chamavam os persas de povos medos, ou medos, como você preferir. E aí, os povos medos ou persas acabaram conseguindo conquistar, isso durante o século VI, territórios que pertenciam à Grécia, algumas colônias aí na área da Jônia, na Grécia Asiática. E essas colônias resolveram se rebelar e receberam apoio de Atenas. É aí que então, lá por volta de 490, o rei Dário, ou Dario I, rei persa, resolveu então sufocar esses ataques. E por conta disso começa então as primeiras guerras médicas. Nesse contexto, os persas entram aí na Grécia continental, estão ali quase dominando o território ateniense, e é claro que Atenas vai contar com heróis extremamente importantes aí, como o general Milcíades, que vai conseguir reunir fortes combatentes e também um exército numeroso, frente, é claro, ao exército persa, e na famosa batalha de Maratona vai conseguir vencer os persas. Tanto é que tem uma curiosidade em torno disso. Ele vai determinar então que um soldado do exército saísse da cidade aí de Maratona, que é uma planície que hoje existe aí inclusive em Atenas, e fosse até a cidade-estado de Atenas comunicar a vitória dos gregos. Esse soldado percorreu a distância de 42 quilômetros e 195 metros, disse para os atenienses: vencemos, e caiu duro no chão, morreu de infarto. 10 anos depois, em 480, o filho do rei Dário, Xerxes I, vai então com o objetivo de se vingar em relação ao que aconteceu com seu pai. Na verdade, não é apenas vingança. Nós estamos falando já de um contexto em que a geopolítica falava muito alto. Essa geopolítica que está inserida em tudo, não é mesmo? E nesse contexto, Xerxes vai tentar se vingar dos gregos. E aí, novamente, começa o seu processo beligerante. E aí no início nós temos uma batalha muito importante, que é a Batalha das Termópilas, que você já deve
ter ouvido muito falar aí da Batalha das Termópilas lá no filme 300 do Zack Snyder, né, que faz aí uma adaptação, uma montagem daquilo que é os quadrinhos aí do Frank Miller, que na verdade narra, aí tudo isso narra de uma forma mitológica, algo que de fato aconteceu, escrito então pelo historiador grego Heródoto. É aí que então está o rei de Esparta, Leônidas, que vai defender o território com aí 300 heróicos e 300 bravos soldados. Na verdade, tinha muito mais do que isso. Mas, infelizmente, nessa situação, há ali alguém que trai o rei Leônidas, Efialtes, e aí com isso, infelizmente, os gregos, mais especificamente persas e alguns outros aliados, acabam perdendo, e com isso Xerxes vai rumando cada vez mais em direção ao interior da Grécia continental. É aí que chega então a Atenas, novamente Atenas, e dessa vez um outro general chamado Temístocles vai defender os atenienses na famosa Batalha de Salamina. Claro que essa vitória não foi nada fácil, e ela contou, é claro, com uma altíssimo conhecimento marítimo dos atenienses, que conseguiram com as suas tirremes destruir então as tirremes, os navios dos persas, e assim venceram os persas. Mas se você pensa que acabou por aí, claro que agora conflito entre os persas e os gregos, isso podemos falar que terminou. Mas de uma coisa é certa, que a partir de então há uma mudança na geopolítica aí, ó, entre a Europa e a Ásia, com toda certeza, principalmente porque a Grécia passou a ter uma hegemonia muitíssimo importante sobre o mar Mediterrâneo e vai controlar o comércio e várias outras atividades. Só que isso não ia durar muito tempo, porque os gregos começaram a se desentender. Por quê? Porque Atenas se sobressaiu disso tudo e ela ficou comandando uma espécie de organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar feita aí entre os territórios da Grécia, chamada de Liga de Delos. Claro que vai ter uma cidade-estado, quase que eu falei o nome, uma cidade-estado que não vai concordar. Que cidade-estado é essa? E o que acontece depois? Não vou falar agora, quero que você deixe aqui nos comentários o que surge a partir de então, quem que vai tretar com quem, beleza? Claro, peço para você se inscrever aí no canal, deixe o seu like, ative o sininho, me segue lá no Instagram também, @professor Tiago Pereira, tá legal? Quero que você, é claro, deixe no comentário qual é o próximo assunto que você quer que eu fale aqui no T de Terça, T de Treta. Certo, meu aluno e minha aluna? Tamo junto, vamos pra cima e vamos quebrar a banca. Um beijo grande e até mais. Valeu!